Olá, meus amados e amadas, está começando o nosso Cafezinho com Jesus. Eu sou a pastora Fê, convido você a ficar comigo uns minutinhos para nós meditarmos na palavra de Deus. Até me desculpe a simplicidade, que eu não arrumei muitas coisas hoje, mas é que o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, queridos, de uma tal forma. Eu falei, Senhor, eu preciso ministrar essa palavra. Tanto é que o Senhor falou tão poderosamente comigo que o meu grande desejo é compartilhar isso com você. Mas antes de nós entrarmos no tema, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se essa palavra falou o seu coração no finzinho, curte, compartilhe e abençoe outras vidas em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês, queridos, sobre um sentimento. Esse sentimento é chamado culpa. Se eu perguntar para você, em algum momento da sua vida você sentiu culpa? Com toda certeza você vai falar para mim assim, sim. Me senti culpado. Quem sabe num grau pequeno ou num grau grande, mas todos nós em algum momento das nossas vidas nos sentimos culpados por alguma coisa que nós fizemos ou até que nós não fizemos. O sentimento da culpa, amados, é um sentimento que faz com que a gente acredite que nós prejudicamos uma outra pessoa ou de repente nós prejudicamos a nós mesmos. Mas o sentimento de culpa não é algo tão simples assim. O sentimento de culpa, ele vai trazer para nós uma superprodução de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E o estresse em excesso no nosso corpo vai trazer uma série de complicações, tanto emocionais quanto físicas. E aí o malefício, da culpa é que esses problemas emocionais, eles podem acarretar uma pessoa ser mais propensa, aliás, à depressão, E a culpa, quando a gente para pensar, ela não vem sozinha. A pessoa que ela se sente culpada, geralmente é uma pessoa triste, uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada. A culpa, ela acarreta com ela outros sentimentos, ela não vem sozinha. E o estado daquela pessoa vai ficando cada vez pior. E aí, queridos, não é só uma questão emocional, vai para uma questão física, lembra? Excesso de hormônios, de estresse, aquilo vai afetando todo o corpo da pessoa. E de repente a pessoa ela começa a entrar no estado de insônia, ela tem queda de cabelo, ela tem problemas de pele, ela tem problemas gastrointestinais, tudo porque ela se sente culpada. Ou então ela tem um aumento do apetite ou uma diminuição do apetite dela. Ah, queridos, mas ainda é mais profundo do que isso. A pessoa, meu amado e minha amada, começa a ter a sua imunidade baixa. E quando a nossa imunidade começa a diminuir, nós ficamos, aliás, propensos a outras enfermidades. E o que mais me chocou, estudando sobre culpa, é que muitas pessoas que passam conflitos emocionais, aquela culpa que fica corroendo a pessoa por dentro. De repente é uma mãe que perdeu um filho, de repente um casamento que não deu certo, de repente até um estado, querido, de uma pessoa, por exemplo, que foi sequestrada, que foi espancada. Tem tantas situações e a pessoa de repente ela se culpa, ela fica com aquele sentimento que ela não consegue trabalhar, ela não consegue, ela se fecha, ela se tranca, ela joga para debaixo do tapete, ela fala assim, eu estou bem, e na verdade ela não está bem. Pessoas que muitas vezes não estão bem emocionalmente, mas também não procuram ajuda e ficam guardando e ficam alimentando, e esse sentimento ele vai corroendo a pessoa por dentro. Sabe o que pode acontecer com essa pessoa, queridos? Eles podem até desenvolver algum tipo de câncer. Ai, pastora, mas só por causa de um conflito? Não, existem outros fatores agregados. Mas a pessoa fica propensa, claro, vai existir o quê? Fatores como genética, fatores como a toxicidade, produtos agrotóxicos, a desnutrição, a má alimentação, são todas coisas agregadas, mas existe também o conflito emocional. Existem mulheres, por exemplo, aqueles que perderam seu casamento, passa 1, 2 anos, elas desenvolvem câncer de mama. Então estão interligadas. As emoções, elas estão interligadas, sim. E eu não estou falando para vocês, queridos, de algo que eu simplesmente acredito, mas eu fui estudar, eu fui olhar a fonte. E depois eu vou deixar para você aqui embaixo, para você assistir até o vídeo, do profissional que estava falando isso, até para você tirar suas próprias conclusões e ver que o que eu estou falando tem um embasamento.
É muito sério essa questão de culpa. E quem sabe você nunca pensou nisso. E quem sabe você nunca parou e falou assim, nossa, isso tá fazendo mal pra mim. Você vai levando o tempo e vai levando esse sentimento de ficar dentro de você. Muitas vezes vai crescendo, vai te paralisando, porque você não sabe lidar com a culpa. Eu anotei aqui, queridos, algumas culpas de que nós sentimos. Mas antes de falar de algumas culpas, eu também quero pontuar algo para você que de repente você nunca parou para pensar. A culpa, ela não tem só o seu lado ruim. Não. A culpa também tem seu lado bom. Quando uma pessoa se sente culpada por alguma coisa que ela fez, ela está tendo naquele momento uma oportunidade, uma chance dela se reavaliar. Dela olhar para dentro dela e falar, meu Deus, essa minha atitude está errada, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma atitude diferente. Então aquela pessoa, ela precisa vencer o quê? Vencer o próprio orgulho dela, para que ela possa chegar para aquela pessoa que ela prejudicou e falar para ela, olha, me perdoa. E isso, queridos, é crescimento, é amadurecimento. Então você vê como um sentimento que não é bom, ele pode em algum momento se tornar bom se nós soubermos administrá-lo. Se você conseguir administrar o sentimento de culpa, ele vai trazer para você um crescimento. E eu estou falando com certeza para adultos. Porque, queridos, nós sabemos que uma criança, um adolescente, ele não consegue elaborar, sabe, esse sentimento de culpa. Mas um adulto, você que está me assistindo que é adulto, você consegue elaborar e você mesmo pode falar assim, chega desse sentimento. E se você está assistindo essa palavra hoje, é porque Deus está falando isso com você. Queridos, olha só. Quando que nós sentimos culpa? Preste atenção. São várias situações. Eu não tenho muito tempo para falar porque eu sei que daqui a pouco você vai embora e desliga. Mas preste atenção porque é algo muito profundo. Às vezes, querido, nós sentimos culpado pelos fracassos e pelas perdas das nossas vidas. Às vezes a perda de alguém que nós amamos, a pessoa falece e você se sente culpado, que você fala assim, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter levado para aquele médico, eu poderia ter tido momentos melhores com aquela pessoa, a pessoa se sente culpada. Às vezes, querido, por causa da nossa vida financeira, a pessoa vai, ela investe toda a sua economia, e tenta, eu vou abrir um negócio, eu vou comprar algo, e dá errado, e a pessoa se sente culpada, porque ela tem responsabilidades. Às vezes, querido, é a questão familiar, é a questão do casamento. Aconteceu uma separação. Geralmente a mulher, porque a mulher ela é mais emotiva, o que ela começa a fazer? Ela começa a se culpar. Ai, se eu tivesse me arrumado, se eu tivesse feito tudo aquilo que meu marido pediu para eu fazer, Ai, se eu tivesse sido uma mãe mais presente, ele não teria me largado. E ela toma tantas coisas e se culpa o tempo todo. Às vezes, queridos, acontece mais ainda na separação, vamos dizer assim, quando há uma traição. É que é pior ainda. Aí você se sente assim, a pior das espécies. Me traiu. Então, porque tem algo em mim que não é bom. A gente meio que tenta se comparar com as outras pessoas. Porque fulano é melhor do que eu. Então você se sente culpada por isso. Você se culpa pela sua beleza, de você não ter a beleza padrão, você se culpa por um monte de coisas, e esse sentimento fica dentro de você. Às vezes, querida, você se sente culpada pela criação dos seus filhos. Às vezes um filho, uma filha sua, toma uma decisão que você sabe como mãe, como pai, que é uma decisão errada. Mas ele tomou uma decisão na vida. Você não queria aquilo para ele, mas ele tomou aquela decisão e você se sente culpado. E você leva essa culpa pro resto da tua vida. E eu fui culpada, porque eu não criei bem, porque eu devia aprender mais, ou eu devia soltar mais, porque eu levei pouco para a igreja, ou porque eu não levei para a igreja. E você começa a carregar um peso de culpa dentro de você. Sabe, queridos, às vezes nós nos sentimos culpados pelas decisões erradas que nós tomamos na nossa vida. Eu não devia ter feito isso. Por que eu fui falar? Por que eu fui abrir minha boca? Olha o problema que eu trouxe agora. Não é assim? E você começa a se culpar pelos pecados. Porque eu menti. E agora eu menti, como é que eu vou contar? Eu tenho vergonha de contar a verdade. Foi uma mentira. Eu roubei. Como é que eu vou dizer que eu roubei? E você alimenta aquela culpa e você não resolve isso nunca. De repente, algo até muito mais sério. Uma pessoa que foi lá e matou uma outra pessoa. Ou roubou a inocência de alguém, roubou o tempo, roubou o sonho.
e se sente culpada e sabe que de alguma forma você teve culpa. E você vai acarretando isso dentro de você. Tem meninas que sofrem abuso na infância e depois elas começam a se culpar e dizem assim, eu fui culpada. Eu fui culpada porque um padrasto, porque um tio, porque um homem abusou de mim. Ela se sente culpada por causa daquilo. Deve ter sido eu. Eu devo ter chamado atenção, devo ter feito alguma coisa. E ela se sente culpada. Tem pessoas, queridos, que se sentem culpados só pelo simples fato de existir. Eu sou culpada porque eu existo. Você já conheceu alguém que ela fica se desculpando muito? Olha, desculpa porque eu existo, viu? Olha, desculpa porque eu não mereço você. Você merece coisa melhor. Queridos, vou falar algo pra vocês que eu vivi. Eu tive uma época da minha vida que eu me sentia tão culpada, que até nos meus relacionamentos eu dizia assim, olha, você merece coisa melhor. Porque eu me sentia culpada. Eu achava que eu deveria ser mais do que eu era, que eu não tinha aquela capacidade. Então eu chegava e dizia assim, você merece coisa melhor. Não, você não tem que ficar comigo, você merece coisa melhor. E eu conto até esse testemunho, queridos, porque teve outros momentos da minha vida, até na minha infância. Eu fui uma criança que tive várias enfermidades. E eu me lembro assim de momentos, né, que minha mãe tinha que sair do trabalho dela, muitas vezes para me visitar, muitas vezes, né, para estar ali comigo. E eu me sentia culpada por aquilo, culpada por estar doente. Eu sou culpada por estar doente. Sabe, amados, quem conhece minha história já sabe, né? Sou casada, glória a Deus. Mas eu tive um outro relacionamento, eu tive um rompimento de um noivado. E o primeiro momento, o que acontece com o coração de uma mulher quando o homem fala para ela, não te amo mais, ela se culpa. E eu naquele momento me culpei de todas as formas. Todas as formas. Eu não sou bonito o suficiente para ele. Tem outras mulheres que são mais bonitas, né? Tem outras mulheres que têm mais corpo, né? Como a gente fala. Tem outras mulheres que falam melhor. Não sei, queridos. A gente começa a culpar e se comparar com outras pessoas. E aquilo vai corroendo dentro de você e você fica procurando culpa. Mas eu quero dizer algo para você que está ouvindo essa palavra. Se você se sente culpado por qualquer coisa, né, por qualquer decisão, por qualquer pecado, por qualquer, sabe, queridos, qualquer experiência que você teve que não foi boa na sua vida, saiba que hoje, Deus tem uma nova história para você. Hoje, Deus quer tirar essa culpa do teu coração. Deus quer transformar a sua vida. Porque toda a culpa que um dia eu senti, eu coloquei na cruz de Jesus. Eu entreguei para o Senhor Jesus e Ele me limpou dessa culpa. Aleluia. Sabe, queridos, vamos continuar aqui. Tem outras culpas que a gente sente. São enormes. Mas também tem uma culpa que muitas vezes o filho e a filha sente. Sabe aquela culpa assim, eu não sou um bom filho, eu não sou uma boa filha, eu não estive presente, eu não ajudei os meus pais no momento que eles precisavam. Também se sente culpada. E tem a mãe que se sente culpada quando ela tem que trabalhar. Meu Deus, mas eu vou deixar os meus filhos? Mas eu preciso trabalhar, então ela se sente culpada. E ela se sente culpada também quando ela consegue uma pessoa para cuidar das crianças. Ela pensa, puxa vida, mas eu não sou nem capaz de cuidar dos meus filhos, não sou capaz de cuidar da minha casa. Ela também se sente culpada. Olha quanta culpa nós carregamos. De repente você, homem que está assistindo, perdeu o seu emprego, você se sente culpado. Eu não sou homem suficiente para sustentar minha família. Muitos homens acabam tirando suas próprias vidas porque eles acham que eles não são homens suficiente. Porque eu não consigo um emprego, porque eu não consigo dar de melhor para meus filhos. E você se sente culpado por aquilo. Ou até por um relacionamento que não deu certo. Que a gente fala muito de mulher, né? Teve um rompimento no relacionamento, a mulher é emotiva. Então, mas você homem também. Que de repente estava aí amando, né? E de repente foi traído pela sua mulher. Você também se sente culpado por isso. O que foi que eu fiz de errado? Porque é assim, queridos, a gente sempre vai, né? Vai ser sempre primeiro em nós. A gente sempre vai refletir primeiro em nós. A culpa sempre vai ser nossa primeiro, não é assim? Às vezes a pessoa ela tem toda a culpa, mas ela vai jogar essa culpa em cima de você. Quantas vezes, amado, as pessoas elas não pegam uma culpa que às vezes não é nem nossa e jogam em cima de nós? Quantas vezes, queridos, eu já escutei pessoas chegar e falar assim, olha, depois que você entrou na minha vida virou uma desgraça.
Eu casei com você, olha a família que você tem. Às vezes, amado, aquela pessoa, ela já carrega aquela culpa pelo relacionamento não estar dando certo, pelos conflitos familiares, né, pelos problemas que tem com os filhos. E aí vem uma outra pessoa e joga isso em cima de você, joga mais culpa. Em vez de ajudar, piora a situação. Às vezes é você mesmo, né, que se sente tão culpada que você não consegue se libertar. É como se você atraísse toda a culpa. Mas, amados, eu quero dizer para você que existe uma forma de ser curado e ser curada. E existem 2 elementos muito importantes. O primeiro deles, reconhecimento. Segundo, reflexão. O que significa isso, pastora? Primeiramente, você tem que reconhecer e analisar essa culpa que você está sentindo. Essa culpa realmente é sua? Essa culpa foi algo que você fez, que você prejudicou? Ou essa culpa alguém está jogando em cima de você e não é sua, você só está pegando isso para você? Reflita, comece a usar a sua cabeça. Pense nisso. Em segundo lugar, queridos, eu quero que você analise comigo 3 pontos extremamente importantes que eu coloquei aqui no meu caderninho. O primeiro deles, que você precisa entender. Você precisa compreender se aquela situação que aconteceu, você teve uma parcela de culpa? Teve? Ok. A palavra do Senhor fala para nós em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado, arrependido, pecado perdoado. Você não precisa mais carregar isso dentro de você. Você reconheceu? Não, realmente, pastora, eu fiz algo errado, eu falei, eu prejudiquei, eu tenho sentimento de culpa. A primeira coisa que você vai fazer, você vai orar a Deus. Você vai entregar para o Senhor. Porque quem não erra, queridos? Todos nós erramos e quem sabe amanhã você pode errar e eu posso errar. Todos nós temos limitações, dificuldades, não é verdade? Mas você reconheceu aquilo, confesse para o Senhor. Em segundo lugar, aceite o perdão de Deus. Tem pessoas que confessam, mas não aceita. Queridos, pensa que o perdão de Deus é como presente. É como se chegasse aí pra você, batesse na tua porta e falava assim: oi, eu vim te ver, e trouxesse assim uma cesta cheia de flores. Você é mulher, né? Fez cheia de flores, de bombom, e falava assim: olha, é pra você. E você olhasse e falasse assim: eu não quero. Será que você falaria, eu não quero? É como se Deus estivesse dando um presente para você. Ou de repente algo que você goste demais, né? E você fala, não, eu não quero. Ou Deus chega para você, homem, e fala assim, olha, aquele carrão que você queria, aqui é para você. E você fala assim, não, eu não quero. O Senhor está te dando e você está falando que você não quer. Não, alguma coisa está muito errada nessa história. Aceite o perdão de Deus. E aceite que você está perdoado e perdoada. Se perdoe. Você mesmo se perdoe. Se você já confessou, se você já recebeu o perdão de Deus, por que eu não vou me perdoar? Se ninguém é perfeito, você é perfeito? Eu não sou perfeita. Todos nós temos imperfeições, temos fragilidades, temos dificuldades. Todos nós estamos, uma palavrinha, sabe qual que é? Processo. Porque o único que foi perfeito aqui na terra foi o Senhor Jesus. Ele veio como homem, passou pelas situações que nós passamos, não pecou, foi perfeito e foi para o céu. O dia que você estiver perfeito, o Senhor te recolhe, aleluia. Mas nós estamos aqui passando por um processo, querido e querida. Então, sabe, aceita as suas dificuldades, aceita as suas limitações, aceita que você cometeu erro sim, só que você vai mudar. Faz a tua parte, procure ajuda, aprenda com seus erros. Eu lembro que tinha um louvor, que eu sempre coloco um louvor, né, que eu amo louvar a Deus. Eu lembro que tinha um louvor que eu cantava, que o refrãozinho dele, né, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar, me ajude a melhorar. Peça ao Pai hoje, Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor filha, uma melhor serva de Deus.
Me ajuda para consertar os meus erros. Se é com alguma pessoa que você se sente culpado por aquilo, vai até aquela pessoa. Sabe, olha, oportunidade de você crescer, de você restabelecer relacionamentos. Peça perdão, querido, eu não queria ter te prejudicado, eu fiz o meu melhor, sabe, amados? Tem coisas que não dependem de nós. Tem situações da minha vida que eu queria tanto poder resolver. Eu falo, Deus, eu quero tanto resolver, mas não depende só de mim. Às vezes depende de outra pessoa, às vezes depende das circunstâncias. A gente tem que ter a plena consciência nessa terra que nós estamos fazendo o nosso melhor. Se você está fazendo o seu melhor, por que você se sente culpado? Se você está fazendo o seu melhor e não está alcançando, porque você tem limitações, assim como todos nós temos limitações. Você está no processo. E eu quero também, amados, que você não se esqueça de algo que é extremamente sério também. É que nós temos um acusador das nossas almas, chamado Satanás, que acusa o homem. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Esse vai ser o texto para nós encerrarmos o nosso cafezinho com Jesus. Eu quero ler para você entender quem é o seu acusador. Aleluia! O poder de Deus vai te transformar em nome de Jesus. Apocalipse 12, versículo 10, versículo 11 vai dizer assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força, o reino nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o nosso acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 12: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O acusador das nossas almas, dia e noite, Satanás. Quando vem aquele sentimento de culpa no seu coração, aquele pensamento de culpa, saiba que o Satanás, os demônios ficam lançando aí coisa na tua mente, querido, querida. Então você tem que se posicionar e falar assim, ó, chega. A palavra do Senhor nos fala em João capítulo 8, versículo 33. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que você declare hoje, em nome de Jesus, eu sou livre, eu sou liberto deste pecado. Eu já confessei, o Senhor já lançou no mar. O Senhor não se lembra mais desse pecado. Eu tiro toda essa acusação da minha vida em nome de Jesus. Esse pecado, essa culpa não vai mais me paralisar. Toma posição, não permita mais que Satanás faça isso com você. Não aceite mais essa culpa, não. Chega e aceite algo. Você pode errar a qualquer momento. E sabe por quê? Isaías capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, querido, querida, escute algo. Se você errou, se você pecou e se sente culpada, entenda de uma vez por todas. Você errou porque você não tinha um conhecimento suficiente daquela situação. Porque se você tivesse o conhecimento, com certeza você pensaria muito mais antes de você errar. Com certeza esse sentimento de culpa poderia não estar aí dentro do seu coração. Quem sabe você não teve outra alternativa naquele momento. Quem sabe você não tinha uma estrutura naquele momento. Tem filhos que culpam tanto os pais. Ah, um pai que não fez, um pai que não cuidou, uma mãe. Sabe, queridos? Mas não para olhar o que aquele pai, o que aquela mãe passou, não tinha entendimento das coisas. Você dá aquilo que você recebe. Se seus pais, presta atenção, se seus pais tiveram uma infância, sabe, uma educação, se seus avós foram rígidos demais, não deram afeto, não deram amor, o que você acha que seus pais vão dar para você? Aquilo que eles receberam. Quem sabe, se eles tiverem ali um encontro com o Senhor Jesus, e eu creio que vão ter, eles podem ser mudados e transformados, mas isso é uma questão de tempo, até eles entenderem, até eles serem cheios da presença de Deus. Comece a entender um pouco mais que todos têm dificuldades. Às vezes eu paro para pensar e falo, meu Deus do céu, né? Puxa vida, é tão fácil a gente começar a culpar as outras pessoas pelos nossos erros, vamos dizer assim. Olha, eu sou desse jeito hoje por sua culpa. Você fez isso, né? Você não me deu. Você não estava aqui do meu lado. Você devia fazer. Você não fez. Você fica jogando culpa. Peraí. E você?
E você não vai assumir a sua responsabilidade, não, daquilo que você fez? Se você não é mais criança, tá na hora de assumir a sua responsabilidade. O que você pode fazer para melhorar? E se você começar a acusar outra pessoa, você está dando boca para o diabo usar você para trazer essa acusação. Porque se o acusador é o diabo, e se você se permite ser boca de acusação na vida de alguém, você está deixando o diabo usar a sua boca. Você já parou para pensar nisso? Você vê, meus amados, como é muito mais profundo, é muito mais sério do que nós achávamos. Mas em nome do Senhor Jesus, se você está ouvindo essa palavra hoje, dá um basta nessa culpa. Sabe, parou, acabou o cafezinho com Jesus, vai ter seu momento com Deus se você puder, confessa para o Senhor, Senhor, eu me sinto culpada por isso, por aquilo, rasga o seu coração, confesse para o Senhor, Ele não vai te julgar, Ele não vai apontar o dedo para você, o homem muitas vezes aponta, mas o Senhor não. Ele conhece o teu coração. Pai, eu me sinto culpada, me limpa, Senhor, me perdoa, me purifica, me ajude, Senhor. E o Senhor vai te ajudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim que você pede perdão para Deus. Assim quando você aceita o perdão de Deus. Assim quando você também perdoa as pessoas, né, que te machucaram. Mas eu não quero entrar nessa linha, eu quero falar sobre essa culpa que você sente. Escute. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Você vai deixar até quando essa culpa ficar aí dentro de você? Até quando você vai deixar essa culpa trazer enfermidade para o seu corpo? Até quando você vai deixar essa culpa paralisar a sua vida e você não está vivendo as bênçãos de Deus, você não está vivendo as promessas do Senhor por causa dessa culpa que você está sentindo? Chega, hoje é o dia de você dizer basta. Esse foi o nosso cafezinho com Jesus, uma palavra que eu tenho certeza que assim como falou comigo, falou com você também.